Irmãos queridos, nós vamos estar falando hoje de um tema que é muito importante, muito caro para a igreja, que é o tema do aconselhamento. Quando nós estamos falando de um tema como esse, sempre devemos lembrar de que as Escrituras nos ordenam tal coisa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a uma oração. A oração é a seguinte: Deus, me faça um bom conselheiro e uma boa conselheira, porque eu sei que isso é vital para a redenção e restituição do coração e da mente de meus irmãos. Eu preciso saber falar. Um aconselhamento ruim pode destruir um montão de coisas, e um bom aconselhamento também ajuda muito e refaz caminhos. Então, ser um bom conselheiro não é uma pequena coisa, não. Vamos juntos em oração ao Senhor neste momento? Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor tem nos ofertado muitas bênçãos. Não é uma escolha, a igreja pode ou não aconselhar, os irmãos podem ou não aprender isso. Não, o aconselhamento bíblico, como acabamos de ler, Colossenses 3,16, é uma ordenança, ou uma direção que não tem essa de, mas eu não acho que eu sou bom nisso, então vamos melhorar, porque a Bíblia diz para você fazer isso. E a Bíblia ordena que isso seja feito com sabedoria e com uma palavra ricamente habitada. Então, nesse sentido, Diego já recebeu? Está sem celular, mas vai acompanhar aqui, tá bom? Então, a palavra habitar ricamente e a sabedoria ser instrumentalizada no aconselhamento estão aí diante de nós em termos de necessidade objetiva. Eu gostaria de começar perguntando uma coisa que eu acho que todo mundo pode responder em algum nível. Você já recebeu um bom aconselhamento? Daqueles que você fala assim, nossa, lementes? O que é isso? É magia? Oi? Por quê? Eu estava aqui tão certo de mim e agora eu entendi que está tudo errado e... Aconselhamento tem dessas coisas, quando você vai ver, você já está tomado por um tipo de compreensão bíblica que você não tinha antes. E o bom conselheiro, ele tem objetivos. A Bíblia ordena o aconselhamento, mas como é que ele acontece? Qual o papel do aconselhamento no discipulado? Como podemos aconselhar biblicamente uns aos outros? Eu vou usar aqui o Vadislau Martins Gomes, em seu livro Prática do Aconselhamento Redentivo, um dentre outros bons livros que existem sobre o tema, e talvez o que vou usar mais aqui centralmente. Vadislau diz assim: o aconselhamento bíblico é o método de Deus para a ajuda cristã que satisfaz os requisitos da instrução bíblica e da comunhão no corpo de Cristo. Repare, requisitos, instrução bíblica e comunhão no corpo de Cristo. Significa que o aconselhamento bíblico deve trazer entre os seus movimentos essa ideia de ser bíblico nos seus princípios e afirmações e trazer essa pessoa para o corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo e sua multiplicidade que isso deve acontecer. Não sou contra a psicologia. Há pastores que são contras. Outros não se posicionam. Eu não sou contra a psicologia, mas eu não acredito que psicólogos não cristãos possam levar-nos aquilo que precisamos em termos de percepção da realidade da alma humana. Quando alguém está lidando com geografia, solos, montanhas, florestas, se ela errar em sua interpretação, existe um dano que vai causar às pessoas. Ela vai dizer, foi a evolução, foi o Big Bang, foi tudo que você quiser que gerou o planeta que nós temos, e ela vai gerar um problema. Se você lida com um médico que tem uma visão de corpo que não é bíblica, e ele vai falar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de algo que é complicado, às vezes tem médicos que fazem, aspas, mudanças de sexo em pessoas. É complicado. Está mexendo no corpo de alguém, é pedido da pessoa, nenhum médico faz isso porque a pessoa pede, e aí há movimentações de cirurgia que fazem parecer que houve uma mudança
generalizada no corpo humano. Temos um outro dano causado por uma pessoa que, exercendo a profissão, não é cristã. Mas existe um dano muito grande quando nós estamos lidando com o pensamento, o coração e a alma humana. Quando você está em um psicólogo que não é cristão, ele vai trabalhar pressupostos que ligam diretamente as respostas a coisas que invariavelmente não começam e terminam em Deus, não se relacionam com a queda, ou mesmo explicam que o seu padrão de egoísmo não é porque você aprendeu do seu pai apenas, é porque você é egoísta, porque você caiu com Adão. Portanto, quando nós estamos falando de aconselhamento bíblico, devemos levar em consideração que estamos falando de uma percepção terapêutica, centrada na palavra, de uma percepção onde a terapia da alma não é feita com os pressupostos do mundo, mas das Escrituras, e de que isso é ordenado pelas Escrituras antes mesmo de que a psicologia surgisse efetivamente no século XIX. Então, nós não estamos voltando às bases da psicologia para lidar com a alma humana, mas estamos indo às Escrituras para trazer respostas à alma humana. E é por isso que é tão importante nós termos aconselhamento na igreja, porque muitos dos centros de psicologia estão repletos de pessoas preste atenção para que você não ouça o que você possa interpretar errado. Há coisas, objetivamente, que qualquer crente pode ajudar qualquer crente se for instruído e construído para dar aconselhamento. E há coisas que envolvem patologias onde um psicólogo cristão seria extremamente útil. Há coisas que estão sendo levadas para psicologia, para terapia, que poderiam ser facilmente resolvidas em nosso meio com a aplicação das Escrituras. E há coisas que necessitam de profissionais cristãos, porque vai lidar com a alma humana, que vai lidar com o psique humano, vai lidar com pressupostos de vontade, que deveriam e devem ser feitos por pessoas que se instruíram em outras perspectivas, que junto com o seu conhecimento bíblico podem dar um olhar amplo para essa realidade. A psicologia não tem resposta para o problema humano, a Bíblia tem. Por isso, você está diante de um pastor que entende a realidade da psicologia e entende que ela deve ou deveria começar nas igrejas. Deveríamos estimular pessoas a serem psicólogos segundo os nossos padrões de terapia, não os padrões de terapia sem Deus. Ficou claro para vocês a posição pastoral? Acho que sim, né? Não é negacionista, mas não flexibiliza o fato de que deveríamos estar dentro dessas coisas de modo efetivo, como em qualquer profissão, mas o dano causado por um geógrafo não cristão é um, o dano causado por um psicólogo não cristão é outro. O dano que eu digo é o desvio do curso daquilo que é a verdade. Pensando desta maneira, eu vou para uma segunda frase aqui do irmão Vadislau, pastor presbiteriano, que diz assim: quanto à sua finalidade, o aconselhamento cristão implica o conhecimento de Deus em sua palavra, movendo a sombra de uma condição ou situação aflitiva para que se veja a ação de Deus. Repare o objetivo. Eu deixo você olhar. Você tira a pessoa de uma condição ou situação aflitiva e aponta ela para que ela veja o quê? A ação de Deus. Ela está em um estado de angústia e você precisa mostrar que esse estado de angústia é real, mas de que Deus não está alheio e o que Deus está fazendo nisso tudo. Isso é muito importante. Qual é a importância disso? Não aconselhamos para resolver problemas, aconselhamos para apontar para Deus, glorificá-lo, e então haja a redenção daquele estado, mas não estamos resolvendo problemas de pessoas, nós estamos glorificando a Deus ao apontá-las para Ele, porque Ele as resolve, Ele as resolve. Isso é muito importante. Pergunta, por favor. Porque eu já vou para a parte prática, olha, estou indo direto para o prático. Claro que vai ter conversa no prático, sem dúvida. Eu costumo avaliar, porque com o ofício pastoral sendo executado anos após anos, você começa a perceber que existem coisas que são produzidas pela própria resposta da pessoa aos seus desafios.
E existem coisas que já se descontrolaram, talvez cheguem até usar uma medicação. Então eu faço uma avaliação, um olhar, né, e percebo esses movimentos antes de vai para o psicólogo. Não penso dessa maneira, entendeu? Por favor, perguntas antes da gente entrar para a prática, que eu disse, vai ser bem prático. Eu acredito que seja pertinente talvez a gente fazer um movimento de aprender a aconselhar e, se der tempo, a gente faz estudo de caso. É importante a sua pergunta. A pergunta sobre casos é importante, vocês estão entendendo? Por exemplo, o Alan perguntou aqui sobre uma pessoa em conflito por conta de mudança física, né? Essa mudança de sexo que chamam, mas essa reestruturação, esse rearranjo físico, é uma pergunta importante. Como é que você trabalha com alguém assim? É uma pergunta importante. Como é que você trabalha em alguém com estado de angústia devido, por exemplo, a conflitos da homossexualidade? É importante. Mas eu vou fazer o seguinte traçado. As perguntas que eu estou fazendo agora é se tem alguma coisa sobre o que foi dito e visto, se tem pergunta. Se tiver, faz. Não, entendeu? A sua pergunta é importante, mas ela é um estudo de caso. Tem alguma pergunta sobre isso? Tem alguma sombra de dúvida sobre a minha posição pastoral? Fique à vontade para perguntar. David Powlison, um grande conselheiro bíblico com grandes livros, muito bons livros. O Powlison fala de que esse movimento de aconselhamento é a aplicação pessoal da palavra. Por exemplo, quando eu prego à noite, eu estou fazendo uma aplicação pública da palavra. Quando eu aconselho alguém, eu faço uma aplicação privada da palavra, uma aplicação pessoal da palavra. Então, em termos teológicos, é uma aplicação privada da palavra. Do ponto de vista com o que lidamos, é um processo terapêutico porque está lidando com aspectos comuns àquilo que a terapia costuma trabalhar. Então, assim, o meu vocabulário teológico aqui vai ser bem objetivo. Nesse sentido, o que é o aconselhamento? Teologicamente, o aconselhamento é a aplicação pessoal da palavra. Entendeu? Do ponto de vista com o que ele trabalha com esses arranjos que muitas vezes são terapêuticos, sim. Então, dentro do que fazemos, ele tem o seu quê de terapia. Eu conversei com uma psicóloga que atuou na vida de uma pessoa, né, uma irmã nossa aqui da igreja, e aí eu conversei com a psicóloga, né, e eu perguntei, na verdade ela queria me conhecer, a psicóloga, e aí ela conversou comigo e ela falou assim, tem uma coisa interessante quando eu trato de pessoas da sua igreja, elas já chegam com os problemas meio prontos, meio lidos, meio entendidos, já tem um caminho, elas já se percebem no seu problema. E isso significa que, de muitas maneiras, a própria atuação da palavra já traz luz ao nosso problema. Mas o aconselhamento, ele tem como objetivo esse processo de tratamento da questão do ponto de vista de resgatá-la e apontá-la para Deus. Então, é a aplicação pessoal da palavra. David Powlison e o Peter Leiter também usam isso. Eu quero avançar um pouquinho e agora eu vou estar dizendo como eu faço o aconselhamento. As outras salas também estão usando esse passo a passo. Esse é o modo como eu faço aconselhamento em todo mundo aqui na igreja, e eu não tenho problema de dizer que isso é um método, porque métodos não são um problema, e eu também não tenho nenhum problema se você perceber que eu estou usando isso, porque eu não estou usando senão a Bíblia para o método. Estou sendo claro ou não? Quando você extrai um método da Bíblia, você não está dizendo que o método é Bíblia, mas você está dizendo que você se orientou pelo passo a passo. Vou te dar um exemplo. Como Deus age com o povo no Velho Testamento? Ele sai mandando juízo? Não. Primeiro, ele dá a lei. Segundo, a advertência da lei. Terceiro, ele manda profetas. Depois, ele faz sanções. E depois ele bota a vara. Eu sou contra o método fez errado vara, porque isso não parece ser o modo como o próprio Deus cuida da gente. Olha a progressividade. Interessante, né? Porque a gente vai construindo essa progressividade. Por isso, às vezes nós criamos métodos com versículos. A Bíblia não ordena que a gente dê uma varadinha? Ordena. Ela está dizendo que existe um lugar para isso.
mas a gente precisa ver o processo disciplinar de Deus com o seu povo e tentar entender o modo progressivo como o próprio Deus desenvolve isso. Por isso, quando a gente fala de um método, a gente não está falando de que o método ele é a Bíblia em si, mas o olhar do teólogo, distrair o método da Bíblia, nos traz a segurança de que, pelo menos, estamos buscando construir um método a partir das Escrituras. Está entendendo? Então, esse é o modo como eu trabalho. Eu oro com a pessoa. E depois eu vou explicar cada um, tá? Eu oro, eu ouço, eu oro de novo, eu faço perguntas pertinentes, eu ouço as respostas com demonstração empática e interessada, eu ressalto afirmações concordantes naquilo que a pessoa disse, com aquilo que eu concordo como cristão, que ela está certa. Eu faço apontamentos que descrevam como o Evangelho e a doutrina cristã tratam o tema, generalmente. Em seguida, eu dou opções que levem à consideração do coração. Não digo, é isso, mas eu digo, a Bíblia apresenta isso, então eu te dou opções do que você pode estar pensando sobre isso. Depois eu pergunto ao aconselhado se ele entendeu o que eu disse para ele. E por fim eu oro e marco um próximo encontro, se o processo for de continuidade. Pode ser uma situação pontual, mas aqui eu estou lidando com um processo de continuidade. Esse aqui é o modo como eu faço. O Vadislau tem acho que uns 60%, 70% de parecido com esse. Esse método do pastor André, ele pode talvez encontrar em você um grande aperfeiçoamento, um grande aperfeiçoador disso. E aí você enxuga para 2, aumenta para 12, eu não sei. Eu estou te dando um passo a passo para você poder fazer isso com mais segurança, com mais tranquilidade. Tudo bem até aí? Entenderam que o método não é Bíblia? Método não é Bíblia. O método pode vir ser extraído dos princípios bíblicos e por isso mesmo você pode ter livros diferentes falando coisas maravilhosas sobre um assunto e eles de alguma forma diferem em sua metodologia. O modo como fazemos discipulado aqui nos parece ser o mais bíblico, mas outra igreja pode fazer um método igualmente bíblico de aplicar discipulado nas pessoas e está tudo bem para os dois lados. Aqui eu fecho o ponto a ponto, mas pode ser que na audição da pessoa você a ouve e em seguida, olha, eu não vou poder mexer nesse assunto, que é um assunto de esfera pastoral, eu te agradeço, eu vou orar com você e eu vou pedir que imediatamente você procure o pastor. Claro, eu não vou tratar dos temas hoje, de que poderiam ser ou não pastorais, mas eu entendo a sua colocação, é possível que haja uma interrupção. Se a pessoa tem uma crise no meio, você vai ter que parar com tudo ali. Então isso aqui é um passo a passo para tornar, obviamente, o seu aconselhamento mais seguro. Às vezes a gente fica inseguro quando vai aconselhar alguém. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou falando certo? Será que eu estou orando certo? Será que é isso que eu tenho que fazer nesse momento? Pois é, isso às vezes acontece com todo mundo, mas é preciso que a gente dê esse passo a passo. Então vamos começar? O primeiro passo é orar. Aqui, uma afirmação interessante que eu extraí ali: a oração não é uma arma que sequestra a favor de Deus, mas a comunicação com Deus que sequestra a nossa alma, o refúgio de sua vontade. O exemplo de Paulo em suas orações tem o poder de despertar em nós um profundo efeito de envolvimento com Deus e com os irmãos. Vamos até Efésios, capítulo 3, por favor. Verso 14, olha o que diz Efésios 3,14, por favor. Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A oração de Paulo tem uma intenção?
Ela é uma oração aleatória? Não, ela tem uma intenção. Repare que ele diz pelo que ele vai orar. Eu tenho feito isso com a igreja. Acho que a igreja deve ter percebido. Estarei orando por isso. Porque abrir a boca e sair orando não deixa de ser oração. Mas no meio do caminho, você pode concordar ou não. Mas Paulo diz pelo que ele pede. Nós, quando estivermos orando, para abrir, a gente vai dizer pelo que está orando. A gente vai fazer assim: eu vou estar orando para que Deus abra o nosso entendimento quanto às coisas que Ele quer fazer neste encontro. Tudo bem? Você concorda? Ah, concordo. Então a pessoa já vai com o espírito preparada para uma oração que ela tem ciência de se pode concordar ou não. Nem todas as orações são feitas em concordância às Escrituras. Por isso você tem que dizer pelo que você vai orar. Isso é muito importante. Quando você estiver aconselhando alguém, você precisa deixar o ambiente totalmente claro. A pessoa que está sendo aconselhada, ela não pode ficar com dúvidas. Ela tem que ter certeza do que você está fazendo com ela. Entendeu? Então, ore dizendo antes: estarei orando por isso, por isso, por isso. E quando a pessoa começa orando, ela já está dando claras certezas de que ela não está fazendo aquilo pelas suas próprias forças, mas por Deus. Pergunta sobre oração. Eu vou passando assim, são 10 pontos. Eu preciso entender o propósito da oração, entender o que você deve dizer pelo que você vai orar, entender o que você deve instruir a pessoa para que ela se sinta segura no ambiente de aconselhamento. Você vai orar, ela vai se sentir segura. E ao se sentir segura com a oração, ela já sabe no que ela está sendo envolvida. Tudo bem? Bom, compreendendo assim, eu gostaria de ir para o segundo ponto. Ouça com atenção. O conselheiro deverá desenvolver habilidades para ouvir, entender e compreender. A Bíblia diz que todo homem deveria estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ainda assim, não basta apenas ouvir, é preciso entender, pois ouvir sem entender será o mesmo que falar sem ouvir. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. 1 Coríntios 14, 9. Na verdade, o que é preciso é ouvir e entender com o coração. O que é ouvir no aconselhamento? Ouvir pode ser ouvir e anotar. Quando você estiver no aconselhamento, anote, diga à pessoa: estou anotando o que você está me dizendo. Porque às vezes a audição dura 5 minutos, não é? Mas às vezes dura quanto? 40 minutos a pessoa falando, a ponto de você falar assim: espera aí, como você me trouxe muitas coisas, eu vou ter que parar aqui e te dizer a partir dessas aqui, porque senão eu não vou conseguir articular. Foram muitas coisas. O que acontece? O psicólogo faz isso. Não faz? Pastor vem pregar sem esboço? Não. O que ele fez? Anotou. Escola bíblica, tem que anotar. Aconselhamento, você deve anotar. Eu, muitas vezes, quando eu não anoto, eu anoto em casa. Eu tenho um doc para cada membro da igreja. Não sei quem já viu eu fazendo isso. A Isabela está rindo ali. Eu escrevo meus encontros. Eu escrevo, porque quando eu vou encontrar com a pessoa na outra vez, eu lembro o que ela falou. Não é joguinho de falou sim. Não. Bom, tudo bem, a gente está aqui pela segunda vez, eu quero te lembrar dos assuntos que nós tratamos daquela oportunidade. Qual desses já foram melhor desenvolvidos, como as coisas estão. Então, o aconselhamento bíblico requer este cuidado com as anotações. Quem está indo aí? Está indo, né? Está entendendo. Então, você precisa ouvir e escrever. Considero, assim como você, de que quando se trata de aconselhamento bíblico, nós precisamos saber qual é o aconselhamento bíblico que a gente está falando. Vou te dar um exemplo. Encontrei com você na rua, você está desesperado, precisa de um aconselhamento bíblico. Eu não tenho nada para anotar.
eu vou ter que lidar com a circunstância. E você vai entender isso. O que eu estou gerando é um processo ideal. A partir do ideal, os possíveis às vezes acontecem. Você não vai conseguir desenvolver tudo, mas eu estou lhe dando tudo para o ideal. Agora, nem sempre o ideal é possível, não é verdade? Quando a pessoa chega muito aflita, tente acalmá-la, trazer as respostas das promessas de Deus, mas não aperte o botão, já sei qual é o seu problema, porque isso não vai dar certo. Diga à pessoa, estou te ouvindo, quero orar com você, podemos nos ver amanhã? Porque, da mesma forma como eu não saio pregando e preciso construir um sermão, você também precisa construir respostas razoáveis para isso. E não pode ser, às vezes, numa sentada. Muitas vezes você vai ouvir, já fiz isso muitas vezes, você vai falar assim, entendi. Eu vou orar sobre isso. Não vai dar resposta nenhuma. Eu vou pensar sobre isso. Eu já fiz isso em mensagem do WhatsApp. Estou pensando. Estou refletindo. Por quê? Isso não tem, às vezes. E não tem problema de não ter. Tá bom? Não tem problema de não ter a resposta. Ninguém tem que ter a resposta pronta o tempo todo. Não tem problema. Vamos avançar. Ouça com atenção é ouvir e anotar, é ouvir e considerar, é ouvir com aquele ouvido, sabe, entendi. Não cortar a pessoa na fala, não sair falando coisas em cima dela. Ouça com atenção. Alguma pergunta? Eu sugiro que você faça perguntas depois da escutatória. Por quê? O que você ouviu, a garantia é de 100% de que você entendeu? Não. Vamos parar com isso, né? A gente sabe que a gente não entende tudo de uma vez. Então você deve fazer aquilo que você vai propor no final. Você deve dizer assim, deixa eu ver se eu entendi. É isso, é isso? Aí às vezes a pessoa fala assim, não, porque às vezes eu não entendi e às vezes ela não soube falar. Então olha só, você pode explicar de novo, porque eu acho que eu entendi errado ou você falou errado. Independente de quem seja, eu vou te pedir que você possa reconduzir-se. E aí você tem a chance de tirar algumas coisas de percepção. Por isso, tire essa prova. Mas a gente vai chegar um pouquinho mais ainda com ouça com atenção. Vamos lá. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Meu livro de Reis, capítulo 3, verso 9. Salomão vai propor uma dinâmica de, eu não tenho como fazer isso, eu preciso que isso seja feito, mas eu não tenho capacidade de mim mesmo. É preciso que o conselheiro compreenda que o seu ouvir pode ser falho e de que ele precisa ouvir com os ouvidos de Deus ali. Tais habilidades, uma vez desenvolvidas e associadas ao movimento da graça de Deus na direção do seu povo, levarão o conselheiro a proceder da forma como Pedro escreveu. Deus, que nos chamou para refletir seu caráter, já nos tem dado todas as coisas relativas à vida diante dele, de maneira que, purificados, associemos teorias e práticas bíblicas, conhecimento de Deus e de suas obras, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É o que está em 2 Pedro aqui numa paráfrase. Só assim um conselheiro cristão oferecerá ao aconselhado a liberdade e o respeito devido à criatura de Deus. Você precisa, com certeza absoluta, você precisa entender que essa realidade, ela não é uma realidade que você vai sacar tudo de uma vez e que você vai errar em algumas percepções. Portanto, perguntar à pessoa o que ela entendeu é muito importante. Perguntas sobre escutar? Então, a minha sugestão é de que você possa discernir se isso foi um desabafo, porque às vezes o desabafo tem poucas coisas mesmo, ele é um grande desabafo, e ele tem uma coisa ou outra que você pega dele que você vê assim, isso é um problema, isso é um desafio e tal, e às vezes é preciso desabafar, concorda? Por isso, ao desabafar, ao perceber que a pessoa está desabafando, deixe-a desabafar, né? Uma dica que eu vou dar, caso você perceba que isso está se excedendo em tempo, eu falar assim, calma, deixa eu te fazer um pedido, vamos orar. E você interrompe aquele desabafo extremamente longo, ou aquela fala extremamente longa,
com um pedido de oração, que é algo gentil, é algo bom, é algo justo, ao invés de, tudo bem, olha, temos muita coisa, posso orar pelo que Deus já nos deu? Aí você ora, Senhor, o Senhor já está nos dando grandes coisas aqui. Está vendo que é mais uma oração, mas ela tem um motivo, você está gentilmente trabalhando, talvez, no outro a incapacidade dele ver o limite da fala. Acontece isso. Então é importante que você talvez tenha uma intervenção bíblica, educada, gentil, e fala assim, eu orei com você porque você disse já grandes e preciosas coisas, e a gente já precisa trabalhar um pouquinho elas. Pode ser? Pode ser sim. Ou, poxa, mas tem mais uma coisa só. Então, essa coisa vai trazer mais luz àquelas que você já disse? Não, é outra coisa. Então vamos esperar um pouquinho para a gente trabalhar essas que já foram dadas. Porque senão é mais uma coisa. E para quem está desabafando, às vezes esse limite não é muito claro. Às vezes você já está há muito tempo falando e não percebeu. Eu já fiz isso, você talvez já tenha feito. Está desabafando, está jogando para fora, está chorando, tá? E precisa, entendeu? Precisa ver esse olhar. Alguém mais sobre ouvir? A didática está funcionando? Vocês estão conseguindo ver o que a gente está fazendo? 3. Ore sobre o que o aconselhado disse. Quando a gente ora sobre o que o aconselhado disse, estamos reafirmando que não estamos sob o controle daquilo tudo, de que Deus está no comando. É um tempo onde o próprio aconselhado se acalma. É um tempo onde o aconselhado pode falar com Deus naquele momento junto com você. Você vai dizer pelo que você está orando, olha, nós vamos orar aqui para que Deus nos traga discernimento sobre as coisas que você disse. Isso é bom. Além de ser bíblico, funciona de imediato. A pessoa percebe-se no ambiente espiritual. Em ambos os exemplos, transparece a nós aquilo que deveria transparecer em nós em relação aos aconselhados: sinceridade diante de Deus, profundidade diante dos homens, dependência de Deus e interdependência nele quanto aos homens. Lembre-se de que o microcosmo, ou seja, as pequenas coisas espelham um macrocosmo. Quando você está dizendo assim, vamos orar, parece algo tão pequeno, né? Mas isso tem uma amplitude eu demonstro dependência, eu demonstro tanta coisa quando eu estou orando, né? Respeito, reverência, Deus está aqui, o Espírito Santo está atuando, eu não sou sozinho, eu não consigo fazer isso sozinho. Está indo? Então, esse ponto 3 é uma oração que reafirma as categorias bíblicas sobre oração que nós estávamos dizendo já. Agora sim, você vai fazer perguntas. A coleta de informações já deverá ter ocorrido desde o início do aconselhamento, durante o processo de edificação e observação da pessoa e da apresentação do problema. Faz parte das habilidades requeridas para o envolvimento. Saber tomar notas é uma maneira de demonstrar atenção, respeito e conhecimento de causa, e é vital para a condução do aconselhamento. Ou seja, tomar nota demonstra que você está se importando de que nada passe, de que tudo seja visto. Além de ser o lugar onde você vai fazer as perguntas. Gente, fazer as perguntas com o que você lembrou do que a pessoa disse é muito mais difícil. Preste atenção, é muito mais difícil. Mas quando você olha para a folha e você anota, aí está dizendo assim, então, eu acredito que eu faça isso porque eu reproduzo o comportamento da minha mãe. Aí você escreve isso. Aí começa a pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você diz que você reproduz, né, o comportamento da sua mãe e você não gosta disso. Mas você reconhece isso como um pecado seu ou você atribui isso à sua mãe? Uma pergunta importante. Essa pergunta já mexe com a pessoa, porque ela não vai poder usar o comportamento da mãe para justificar. Vocês estão entendendo? A pergunta foi super bem feita porque ela foi feita em cima de uma frase verdadeira, que a pessoa realmente falou. Ou outra coisa assim, a pessoa diz assim, na minha igreja ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim, ninguém... Aí você escreve, bom, você disse que na sua igreja ninguém fala com você,
ninguém gosta de você, ninguém se importa com você. Há quanto tempo você percebe isso? Eu percebo isso há 3 meses. Aconteceu alguma coisa nesses 3 meses que você acredita que possa ter afastado seus irmãos? Entendeu? Porque ela deu uma data, porque ela deu um movimento. Então, eu costumo fazer perguntas após a segunda oração, quando eu tenho um aconselhamento cheio, né, ponto ideal, tempo ideal, todo o ambiente ideal, porque eu demonstro à pessoa de que aquilo que ela falou vai ser colocado diante de Deus mais uma vez. Nós oramos pedindo para estar diante da presença do Senhor no começo. Depois eu a ouço, e depois nós oramos para que Deus resolva as questões. E aí então faço perguntas pertinentes. Você pode ter outros momentos de pergunta ao longo do aconselhamento. Entendi sua colocação. Não, esse fazer perguntas pode ser desde as perguntas sobre esclarecimento a perguntas sobre abertura e abrangência do assunto. Então, eu posso e devo me colocar assim: bom, eu anotei aqui isso, isso, isso e isso. O que eu entendi é que você disse isso, isso e isso. É o que você disse? Sim. Tudo bem. Quero te fazer umas perguntas sobre isso. Aí isso traz uma sensação clara para o aconselhado de que vocês estão no mesmo lugar. Sabe, é muito ruim quando você está sendo aconselhado e a sensação que você tem é de que a pessoa não entendeu nada. E é muito ruim para o conselheiro também, muito ruim para o conselheiro, quando você começa a explicar e aí a pessoa diz assim: mas não foi isso que eu disse. E aí você fala: não, você falou isso, você falou que tem um problema com a irmãzinha tal e de que você tem ódio dela. Não, eu não disse que eu tenho ódio dela, mas ela disse mesmo que ela tem ódio dela, só que agora ficou. Como é que você vai catar isso de volta? Vai ficar o quê? Eu disse, não disse, não disse, não disse. Então, bater o que a pessoa disse é segurança para os dois, porque aí o conselho vai vir num estabelecimento bem mais pleno sobre aquilo. Tudo bem? Está indo ou não indo? Está indo, né? E aí as perguntas precisam ser feitas para a ampliação dessa realidade de conhecimento e dados. Sua pergunta é pertinente. Você está aconselhando uma pessoa, no meio do caminho a pessoa mudou o argumento. Vamos pensar que a pessoa mudou o argumento, mas não percebeu. Isso é ruim. Porque se você começa argumentando uma coisa, recebe determinadas perguntas e você se reargumenta, você deve dizer que está se reargumentando. Você deve dizer assim, como aconselhado, você deve dizer assim: olha só, eu sei que eu falei isso no começo, mas eu quero me recolocar. Não, eu não concordo com o que eu falei, eu concordo com isso. Entendeu? Porque nós somos confusos, tá? A gente é confuso, a gente é contraditório. E quem não se vê contraditório e confuso já está muito confuso quanto à sua queda, porque todos somos contraditórios e confusos às vezes, né? Esse disse-me disse é mais comum do que parece e começa por nós. Então é importante anotar justamente para que você começou com esse argumento, mas agora você está indo por esse caminho, não é? Então é esse o caminho que a gente vai tomar. Não foi o que eu disse. São os dois. Não, é porque os dois são muito diferentes. Eu preciso saber qual é a linha que você está me dando. Está entendendo? Então é importante anotar linhas argumentativas durante a coleta de dados. 3 perguntas é bom. 3 sempre é um bom número para fazer perguntas. Arranjos, pregações, porque dá tempo de você lembrar. Quando você começa a envolver uma quarta, uma quinta, qual foi mesmo a primeira? É assim que acontece muitas vezes. Anote as suas próprias perguntas. Mas é um bom número. Pode acontecer só uma. Não temos uma regra, mas temos coisas que funcionam melhor que outras. Acho que isso é algo bom de se perceber. Talvez você possa esperar para fazer mais algumas depois. Tome cuidado para que as perguntas não soem como se você quisesse extrair informações estranhas que não estão lá, descobrir a motivação. Sempre lembre que no seu aconselhamento você está buscando, junto com o seu aconselhado, descobrir as motivações. Mas não é você quem diz elas, porque elas estão no coração do outro. Acho que levantou ali atrás, ali, aí depois aqui. Pense assim:
o aconselhamento, na maior parte dos casos, ele vem da pessoa para você. A maior parte dos casos, alguém te procura. E existe uma parte de algo que você quer dar um conselho. A dinâmica muda. Quando você quer dar um conselho, muda, não muda? Vamos pensar assim. Uma pessoa veio com um palavreado chulo, envolvendo palavras que não devem ser usadas por um cristão. Por exemplo, você percebeu, você quer aconselhar. Como é que você faz? É diferente disso, não concorda comigo? É uma aproximação ativa, proativa, não receptiva, mas proativa. Aí você tem que fazer outro movimento. Talvez perguntar assim, o que você tem sentido mais diferença na convivência da igreja com aquilo que você vivia? Eu acho que aqui as pessoas são mais amáveis, mas também tem umas coisas que eu não entendo ainda não. Tá? Eu acho que é besteira ficar pensando em muitas coisas, tamanho de roupa, não sei. A pessoa te dá algumas coisas. Você pode falar assim, mas me diz o seu coração, você está aberto a ser construído de tal forma que até um irmão venha, talvez, falar uma coisa que você não gosta? Obrigado. Aí a pessoa diz assim, é diferente, você tem que preparar, porque você não vai falando assim, cara, não se fala isso na igreja. Você não fala essa palavra é feia, essa palavra é suja. A pessoa já, o que mais eu não estou fazendo? O que mais eu não estou fazendo? Não estou falando com crente burro velho. Tá, crente burro velho é, pelo amor de Deus, cara, olha o que tu falou aqui, cara. Mas estou falando com alguém que está... Então, Josi, você tem aquela questão proativa, que você tem de ir para dar o conselho, a pessoa precisa de um conselho que ela não sabe que precisa, e tem a questão receptiva. Então, na questão receptiva é um pouquinho diferente. Eu não sei se ajudou. Ajudou? Chegou ao âmago da sua necessidade de resposta? Essa peneira ética é muito importante. Vou te dar um exemplo. Como pastor, eu tenho que ouvir homens e mulheres, sem distinção, mas com distinções peculiares. Em que sentido? Quando uma mulher conta um relato que é de cunho íntimo sexual, se é possível eu ouvir, eu já ponho uma irmã comigo. Se não for, eu passo para uma irmã sábia que vai me dar, a grosso modo, as estruturas do problema. Então, isso já é um ponto ético, porque assim, como pastor, não tem como não ouvir as pessoas, isso não faz sentido. O pastor é o discipulador da igreja, logo ele está numa estrutura diferente de outras pessoas que precisam, por exemplo, a irmã Tamires e o irmão Adonias podem fazer isso com os nichos, com tranquilidade, eles não precisam, mas no meu caso eu preciso fazer a peneira ética. Eu tenho que ouvir todos, tenho que discipular todos, mas eu preciso dessa circunscrição. Agora, por exemplo, se a Carol chega e fala assim, Luci, eu estou com um problema muito sério com uma irmã. Se ela faz isso, ela está buscando, eu acredito, um conselho. Ou espero que seja um conselho, não uma fofoca. Mas a Luci não tem essa prerrogativa de tratar de pecado de terceiros. Ela não é discipuladora da Carol. Então, a Luci vai falar assim, é com uma irmã, procure seu pastor. Porque, agora, vamos supor que ela fala assim, cara, hoje eu tive um problema com a minha mãe. Poxa, ela está fora de um senso ético geral, e ela vai talvez trazer, poxa, deixa eu te ouvir, quero orar com você. Aí quando você vê que isso vai mexer em estruturas familiares, vai mexer em questões que envolvem o fazer delas, você fala assim, olha, eu vou até aqui, mas procura o seu discipulador. Então, esse movimento de habilidade em perceber o que é teu e o que não é, o que pode e o que não pode, acontece com toda a igreja, como eu disse, desde de mim até vocês, mas ele precisa ser apurado. Então, por exemplo, hoje aqui não vamos conseguir fazer isso, mas conforme a pessoa vai aconselhando outras, e ela vai sendo treinada para isso, a pessoa que está com você vai dizer assim, isso não era para você, você já sabe que da próxima vez você não vai fazer isso. Algumas coisas a gente já sabe, outras não é verdade? Às vezes a gente aprende. Não, a igreja é um lugar formativo, significa que as pessoas erram, todos nós, e a gente não está aqui para fazer com que, é como se fosse assim, errou, acabou, não, errou, vamos tentar de novo. Errou, vamos fazer melhor do que a gente fez semana passada, porque é assim que o Senhor trata conosco. O Senhor não nos massacra,
E a gente está aqui justamente por isso. E é por isso que eu como pastor, estou investindo em discipulado para toda a igreja. Investindo em treinamento para toda a igreja. Mas por quê? Porque eu acredito que a igreja possa ir numa direção unânime na ajuda e no cuidado de outros. Eu creio nisso. Eu creio que cada um que está aqui tem uma porção e um aspecto que pode colaborar com isso. Vamos supor que por um tempo, por alguns anos, você não discipule uma pessoa, como por exemplo eu faço com a UB. Mas de repente, depois de alguns anos, você já está tão mais seguro que esses movimentos se tornam muito mais tranquilos. Tanto pelo que você já recebeu, quanto pelo que você já aprendeu formativamente. E aí você vai dar esse passo. Pastor, eu quero muito esse passo. O que não podemos ter é medo de errar. Por quê, pastor? Porque vamos errar. A gente não pode ter medo do inevitável. É inevitável, vai errar. Isso não vai nos parar. Tá tudo bem? Tá indo? Vai dar, hein? Vai acontecer. 5. Ouça as respostas e demonstre interesse empático. Esse interesse tem múltiplas formas. Por exemplo, espera que eu vou buscar um lenço para você. Eu vou buscar uma água para você. Talvez você já possa preparar esse ambiente antes da chegada da pessoa. Talvez você já possa preparar uma água, dependendo do tema, uma caixinha de lenços. Você já está preocupado com o ambiente. Por isso, a pessoa chegou cansada, com fome. Espera aí que eu vou comprar um negócio para você, que se você não está legal, eu quero que você coma antes de falar. Olha, caramba, que bênção, entendeu? Então, existe uma empatia. Agora a pessoa está falando, e você está mexendo no celular. Eu não estou falando que você está anotando, eu estou falando que você está assim, nossa, não, esteja todo ali, esteja inteiro ali. Se houver uma interrupção, peça perdão, desculpa, só um momento, eu preciso realmente dar aquela orientação ali, estão fazendo uma coisa muito séria, você me perdoe, por favor. Aí você vai, dá a orientação e volta, não se demore. É preciso demonstrar essa empatia. Paulo fala sobre isso quando diz ali, então complete a alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Como consideramos as pessoas superiores a nós mesmos? Quando você ouve a direção de uma pessoa superior do seu trabalho, como é que você fica? Sim, atento, você fica atento. Ouvir as pessoas e se relacionar como superiores a você demonstra uma atenção e um valor extremo. Então, é importante isso, tá bom? Vou passar para o 6, por favor. O ponto 6, ele ressalta aspectos importantes. Por exemplo, a pessoa falou um monte de coisas que você já percebeu que ela está cometendo vários pecados, mas ela falou uma coisa que é bíblica, é correta, então ressalte isso para começar. Olha, eu queria ressaltar como a sua preocupação com a igreja é importante. Sabe, a sua preocupação com a igreja demonstra o seu amor pela igreja, não é? Começou. Mas sabe por que eu estou ressaltando isso? Preste atenção. Porque esse irmão fez uma fofoca e ele está vindo falar de algo que o Ministério X não fez direito. Aí eu ressalto, como é importante a sua preocupação pela igreja. Mas você não deve fazer isso por esses meios. Olha aí, fofoca é errado, mas se ele está falando de um ministério que ele acha que deveria estar mais ativo, ele está preocupado com a igreja, só que ele está preocupado de um modo que, aí eu vou precisar consertar o erro, mas não tirar dele o olhar pela igreja, o interesse pela igreja, mas tirar dele a função de fiscal. Fiscal, tem gente que é fiscal da igreja, tudo está errado na igreja. Mas nada está certo. Às vezes é engraçado, né? Você prega um sermão todo, a pessoa falando, discordo dessa parte. Mas tem alguma coisa do sermão? Comece pelo que foi bom. E aquilo que foi ruim, fale também. Não seja falso. Mas lembre-se de preparar o coração do seu ouvinte. Lembre-se disso. Tá bom? 7. Faça apontamentos que descrevam como o Evangelho e a doutrina cristã tratam o assunto. Vou pedir para o Alan ampliar ali o máximo que ele puder, ou centralizar, mas você também tem na sua mão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo sabe disso. E isso traz consigo afirmações.
Por exemplo, criados à imagem e semelhança de Deus, somos ordenados a dominar o mundo no sentido de mordomia. Somos ordenados a refletir os atributos de Deus, acho que todo mundo concorda com isso aqui. Então, criados à imagem de Deus, nós devemos ir adiante com essas coisas. Acontece que houve a queda, e a queda trouxe a nós ambiente e coração de quê? Rebelião, uma reversão desses processos de imagem, uma inversão de valores. Eu preciso, antes de falar dos problemas da pessoa, aplicar esses conceitos e dizer assim: você está me trazendo um problema com o seu marido. O seu marido foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um valor enorme para Deus. Ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele reflete coisas que Deus também reflete. Você já viu ele ou a sua esposa fazendo algo bom? Já. Está vendo? Existe um reflexo de Deus nele. Mas a queda afetou ele. Por isso ele inverte valores também. Entendeu? Olha como é que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando o quê? Normativo, ok? Situacional e existencial. É uma triperspectiva. Eu vou mandar depois para vocês. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre nós. Ela diz que nós somos normativamente criados à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é a nossa situação? Queda. A situação é queda. Mas qual é a existência proposta pelas Escrituras? A redenção. Então nós precisamos entender que nenhum desses pontos é mais importante que outro. Fala que eu sou imagem e semelhança de Deus e esquece da queda. Aí você vai cantar o quê? Exatamente, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não importa se ninguém notou, dá as patadas e segue. Esquece que você é caído. Agora esquece que você é redimido para você ver que buraco você vai estar. Eu não presto, não sirvo para nada. Eu quero morrer. Por quê? Você não está trabalhando com os princípios redentivos. Você tem que trabalhar com a norma. Qual é a norma? Criados em imagem e semelhança de Deus, temos determinadas coisas. Qual é a situação? Queda. E a existência proposta? Redenção. Dê opções, tenho 2 minutos, dê opções que levem a considerações do coração. Ou seja, faz assim, segundo o que você está dizendo, e eu não posso saber o seu coração, existem pelo menos 2 ou 3 coisas que podem estar acontecendo. 1, você pode estar ignorando aspectos importantes disso. 2, você pode estar sendo egoísta e, sem perceber, exercendo muita maldade no que faz. 3, você pode não estar percebendo que Deus está te chamando para um estado de sofrimento para que você aprenda algo nisso. Não diga, diga, olha isso. Por quê? A pessoa vai ter a oportunidade de confessar. É esse segundo, pastor. Eu estou sendo egoísta. Quando nós não fazemos um movimento de opções, nós somos taxativos. Preste atenção em ser taxativo. Pode acertar como pode errar. Acho que o seu problema, sabe o que é? Você precisa mais de Bíblia. Pode ser que esteja lendo mesmo pouco a Bíblia. Mas e se não for? Aí a pessoa faz assim: mas eu estou lendo muito a Bíblia. A cara da pessoa: mas eu estou lendo muito a Bíblia. Tipo, errado. Eu estou lendo muito a Bíblia. Aí você fica, agora se você põe, isso reflete um desafio com a leitura bíblica. Opção 1. Isso reflete talvez uma incompreensão do que a Bíblia diz. Opção 2. Porque ela pode estar lendo a Bíblia e não está entendendo nada, e por isso não consegue aplicar. Ou 3, isso pode esconder uma rebeldia de coração. Você lê a Bíblia, entende a Bíblia, mas não cumpre a Bíblia. Olha as opções. A pessoa pode responder de uma maneira apropriada. Está entendendo a importância das opções? É muito importante. Cria um ambiente onde eu não estou no réu, eu não estou sendo julgado, eu estou sendo amparado, eu estou sendo clarificado. Já esteve diante do julgamento? Você se treme para conversar com a pessoa, você está passando mal, virando a cabeça ao contrário.
Por quê? Obviamente porque você, de alguma forma, não está num ambiente seguro. 9. Pergunte o que o aconselhado entendeu do que o conselheiro disse. Você acabou de dizer 3 coisas, não foi? Pede para a pessoa repetir. Você entendeu? Entendi. Você pode me explicar então? Não é porque vocês são burros, não, porque são pecadores, limitados, falhos. Aí a pessoa explica tudo direitinho, né? Poxa, então, se você entendeu o estado da nossa espécie, se você entendeu as possibilidades do seu desafio e entendeu os princípios redentivos que Deus propõe para a saída dele, nós vamos orar. E você vai estar anotando o que você entendeu e me mandando por WhatsApp, por exemplo, uma síntese desta nossa conversa. E vai estar buscando responder do modo como nós tivemos a oportunidade de ver aqui, de acordo com aquilo que você mesmo disse, que é a intenção do seu coração. Tudo bem? Tudo bem. Por que você faz isso? Porque você crê no poder do Espírito Santo. E crê que o Espírito Santo possa mexer ao contrário essa pessoa. Quando você dá 3 opções e ela mente e fala 2 e era 3, ela fala 2, mas era 3. Ela mentiu para quem? Se ela tiver o Senhor, no meio da semana ela fala assim, lembra quando você falou as 3 opções? Lembra? Era 3. Eu disse a 2, mas me perdoa. Já, que bênção. Já está fluindo, entendeu? E por fim, você termina orando. Você pode fazer 2 opções, você pode até orar, e pode pedir também que a pessoa ore, mas se você pedir para ela orar, você diz pelo que você está pedindo. Eu queria que você orasse para que Deus fizesse isso. E marque o próximo encontro. Quando você marca, e não o aconselhado, dá o tom tanto de quem está na diretiva, quanto de interesse. Ok? E aí? Como foi? Foi bom? Clarificou? Oi. Isso acontece, infelizmente. Como cremos que o aconselhamento acontece no ambiente de igreja, o ambiente de igreja não é a parede da igreja, é dentro de uma realidade de corpo. É importante que você comunique ao seu pastor, sua discipuladora, fale assim, ó, eu vou estar aconselhando uma pessoa hoje sobre isso, isso, isso. Você ora por mim? Aí a pessoa pode perguntar, e aí, como foi? Aí o seu pastor pode perguntar, e aí, como foi? Pastor, foi bênção naquele dia, mas nunca mais me procurou. Aí eu posso te dar um conselho. Ali, depois ali. Inclui ela, desculpe te cortar, é por causa do tempo, inclui essa opção experiencial dentro daquele leque de opções do que pode estar acontecendo. Não torne ela dogma. Eu fiz assim, faz assim. Não, eu fiz assim, a condição era essa, o estado do meu coração era esse, e eu não sei se esse é o seu estado de coração, se essa é a sua condição. Então coloque isso como uma opção, mas não como um dogma. Dogma é o quê? Não pode mexer. Não bota como dogma. Ninguém é resolvido numa sentada. O resultado disso vai ser em fruto. Então, quando você dá um tempo até o próximo encontro, você explica para a pessoa que você e ela vão verificar os frutos, ou ela vai perceber se há fruto dentro daquilo que foi feito. Numa igreja como a nossa, acredito que isso seja comum. Olha, daqui uma semana a gente conversa para ver como essas coisas vão ficar. Agora, em um ambiente externo, não é nem possível você fazer tantos movimentos assim, porque você talvez não tenha um próximo encontro. Entendeu? Eu estou falando diretamente da igreja para a igreja em um ambiente de igreja. Mas outras possibilidades de aconselhamento exigem outros arranjos. Mas esse aí comporta muita coisa. Porque, pensa comigo, se alguém tem que estar te aconselhando, tem que ser alguém que conhece a tua igreja, teu pastor, a visão doutrinária. Não faz sentido, com todo respeito, não é que não faz sentido, mas entenda só,
um membro da outra igreja vai vir se aconselhar comigo. Ele pode? Pode. Como cristão, ele pode. Mas estranho, eu não conheço bem, eu não sei o que está acontecendo, eu vou receber aquilo tudo. Faz sentido quando a pessoa está saindo daquela igreja. Mas se ela tem gente lá, eu vou perguntar, a primeira coisa que eu pergunto é: você já conversou com o seu pastor? Muitas vezes é o quê? Não. Você já conversou com alguém sábio da sua igreja? Muitas vezes a resposta é o quê? Não. Eu faço pergunta: olha só, primeiro, por favor, abra isso para alguém da sua igreja. Ah, mas eu não me sinto à vontade na minha igreja. Então você tem que sair da sua igreja, porque você não pode estar na tua igreja sem estar na tua igreja. Você tem que estar. Entende, Pri? Então é mais ou menos assim, às vezes você tem que ser um pouquinho mais direto com a pessoa e falar assim: ó, você está procurando aconselhamento bíblico, mas você é crente. Agora, se a pessoa não é crente, você está livre para fazer um aconselhamento que eu chamo de evangelístico, que é você falar do evangelho assim, sem muitas doutrinas, que ela não vai entender muita coisa mesmo, você ir falando como o evangelho responde a toda essa realidade, e entendendo que talvez você não tenha uma outra chance. Pode ser o quê? Pode ser uma fuga, sim. Às vezes, pessoas que fazem coisas erradas em outras igrejas podem vir buscar o amparo sem contar tudo. Sabe como é que é isso, né? Tipo, você conta uma parte, a outra parte fica meio assim, obscura. Então, assim, quando eu sei quem é o pastor, eu sempre ouço. Por exemplo, fiz contato com o Leonardo quando o Mavic e a Carol vieram para cá, quando o Lucas e a Marcela vieram para cá, porque eu tenho contato com o pastor Leonardo. Então, eu perguntei: qual é o estado da missão? São crentes mesmo? Então, mas eu não tenho isso com todo mundo. Tem gente que vai mentir até certo ponto, mas depois você também vai saber o que aconteceu. Então, pode ser uma fuga. Última pergunta, ainda cabe última, a última da última. Aí fecha. Está pensando na última aí? O ensino ficou claro? Pergunta, Urbano, por favor, só um pouquinho alto porque está distante. Resistência quanto ao seu aconselhamento? Se essa resistência permanecer, procure seu pastor. Pode ser que um dos lados vai estar errado, certamente. Pode ser que o conselheiro não esteja lidando bem com um assunto, esteja talvez olhando só numa perspectiva e não em 3, por exemplo, mas pode ser que o aconselhado não queira conselhos, esteja em estado de rebeldia. Não quero. Ele finge que quer ouvir. Sabe quando alguém finge que quer ouvir? Ela finge que quer ouvir, ela não quer ouvir. Ela só quer ser ouvida, mas ela não quer ser aconselhada. É diferente. Eu agradeço os ouvidos e eu espero que todos possam pôr em prática o que estamos fazendo aqui. Se você for para algo programado, leve a colinha. A pessoa não precisa ver sua colinha. Bota embaixo assim e faz a colinha, tá bom? E ela vai falar assim: nossa, você tem um trato, né? Você tem um... Tô brincando, você fala: glória a Deus, tá? E está resolvido. Vamos orar? Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nós acreditamos que o Senhor é o grande conselheiro. É assim que Isaías fala. O nosso conselheiro é Jesus, maravilhoso conselheiro. E cremos na tua sabedoria e sabemos que a igreja também pode ser abençoada por ela. Ajuda-nos a aconselhar sabiamente, Senhor. Ajuda-nos a aconselhar as pessoas de tal modo que elas venham a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.